Olá, a paz do Senhor Jesus para todos. Como eu falei antes, né? De vez em quando eu vou estar aqui gravando um vídeo, não vai ser assim com tanta frequência a princípio, né? Vai ser conforme a vontade do Senhor. E eu quero começar esse vídeo hoje, né? Lendo uma palavra para nós, né, entendermos aquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite e para eu falar, né, a respeito do que o Senhor me comissionou para eu estar aqui criando esse canal, para eu estar aqui falando com vocês, né? E eu quero ler aqui em Jeremias, capítulo 1, versículo de número 4 e 5, que diz assim: Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saíste da madre, te santifiquei as nações e te dei por profeta. Então, dentro dessa mensagem, vou contar um sonho, né? Eu conheci o Senhor em 96, faz bastante tempo, né? Porém, eu passei alguns anos afastada, né? Não perdi o contato com o Senhor, né? Conversávamos, né? De vez em quando e, enfim, voltei, né? A ser igreja, a ser parte da igreja, a ser corpo de Cristo. Em 2001, mais ou menos, eu não lembro, mas foi por ali, mais ou menos antes do final do ano de 2001, né? Foi quando eu conheci o meu esposo. E aí nós namoramos, né? Esse é até um testemunho que futuramente eu quero dar aqui para vocês. E namoramos, noivamos, casamos e mais ou menos entre 2007 e 2008, também não me recordo, mas faz bastante tempo, o Senhor me deu um sonho, né? E eu sonhei que tinha toda uma situação cotidiana, com família, né? E de repente eu saí ali com a igreja, né? E de repente eu saí ali daquele meio, né? A qual eu estava dentro de casa. Tinha bastante pessoas da igreja, da minha família na minha casa, né? Naquele tempo nós fazíamos muitas reuniões em casa, né? Com a igreja, o pessoal da congregação, né? E no sonho era mais ou menos isso. Eu não me recordo essa parte muito bem, porque o Senhor enfatizou bem foi a próxima parte, a parte do momento que eu saí, né, daquele meio. E quando eu saí daquele meio, era interessante porque eu saí da minha casa, né, ali de um local que eu conhecia, e quando eu saí do portão para fora, eu me deparei com um lugar que eu não conhecia, mas que para mim era como se eu conhecesse, né? E eu olhava, me lembra alguns lugares assim de filmes que eu já até vi, né? Assim na Europa, me parecia muito um lugar assim como se fosse na Europa, o interior, né? Daqueles lugares onde tem castelos e tal, me lembrava muito aquilo. Tanto que tinha uma estrada de terra e ao lado tinha uma muretinha que ia durante toda a trajetória da estrada. E eu via algumas pessoas que eram cristãs, eu sabia que aquelas pessoas eram cristãs. Porém, eu não os conheciam, né? Assim, de amizade, de congregação, não. Mas eu sabia que eles eram cristãos. E quando eu olhava o tempo, era estranhamente, era bem estranho, porque quando eu olhava assim, eu olhava num todo, né, para o céu. Eu não conseguia enxergar muito o céu. E quando eu olhava, sabe quando tem aquela névoa, né, que fica nublado, e desce, né, aquela névoa fica nas ruas, né, fica tudo branquinho, só que era o contrário, não era branco, era negro, né, era preto, era como se tivesse uma fumaça o tempo inteiro no ar. E eu olhava assim e falava, meu Deus, será que está queimando alguma coisa, né? Eu pensava, né? E aí eu fazia assim,
e aquilo riscava da maneira que eu passava o dedo. E aí o Senhor me impelia a conversar com uma pessoa que estava passando, que eu não conhecia, mas eu entendia que aquela pessoa era uma pessoa cristã. E no sonho, não sei se vai dar tempo de eu contar tudo aqui, mas eu quero ser breve nesse vídeo, porque eu quero gravar outros vídeos, né? Não sei se vai dar para gravar todos hoje, mas pelo menos mais uns 2 ou 3, né? Vídeos não muito cansativos, para que não fique muito cansativo para vocês. E eu sei que eu começava a ministrar, a pregar, e aquele fogo do Espírito Santo ardia tanto dentro do meu coração que inundava de uma forma que eu queria falar, eu queria pregar a palavra, mas ao mesmo tempo que eu estava ali sendo usada pelo Senhor e ministrando aquela vida, e via essas outras pessoas ministrando, parando pessoas na rua, eu sabia que aquelas pessoas que nós estávamos pregando eram pessoas da igreja, não eram pessoas que não conheciam a Cristo, né? E o Senhor me usava ali, né, de uma forma muito profunda para aquela pessoa. E então eu acordei, né? Foi um sonho, já havia amanhecido quando eu sonhei. E é por isso que eu não lembro muito a parte anterior do sonho. Por quê? Porque aquilo ficou tanto na minha cabeça. E eu contei para uma amiga, e essa amiga, como já foi próximo ao final de semana, nós íamos ter escola bíblica, né? E a EBD, e ela contou, né, para uma pessoa assim muito sábia, muito abençoada, graças a Deus. E ele falou assim para ela, né? Ela era nova convertida na época, por isso que eu acredito que foi mais ou menos ali em 2007, mais ou menos, entre 2007 e 2008 esse sonho. E ela contou para essa pessoa, que é uma pessoa assim que eu costumo falar até que ele é uma enciclopédia, ele né, da palavra, né? Lógico que a gente sabe que quanto mais a gente busca, mais o Senhor vai nos ensinando, nos dando entendimento, né? E aí cada dia é um novo aprendizado, a gente nunca sabe tudo de Deus, e quando a gente vai ver, a gente sabe muito pouco na realidade, né? Mas assim, é uma pessoa muito admirável, né? É uma pessoa assim que busca muito mesmo na palavra de Deus, né? Faz questão, né? Nos ensinou sempre, né? Buscar sempre a Deus na palavra, principalmente na palavra. E, e ele falou assim para ela: não, só se ela ficar, se a igreja for arrebatada, porque era como se ele entendesse no sonho que o arrebatamento já havia acontecido e eu tinha ficado. E eu estava pregando para aquelas pessoas, né, que teriam ficado no arrebatamento. E eu fiquei assim, quando ela me contou aquilo, eu fiquei tão pensativa, fiquei a semana inteira ali tão pensativa, mas conversava outras coisas com Deus, mas eu fiquei apreensiva em tocar nesse assunto. Mas então eu tive coragem e eu perguntei para o Senhor. Eu falei: Deus, é isso que o Senhor tem na minha vida? É esse o propósito que o Senhor me chamou? É esse a convocação que o Senhor me fez, né? De o Senhor levar a igreja e eu ter que ficar para pregar para as outras pessoas? Como assim, né? E eu fiquei, né? Primeiro eu me questionei, né? Sempre a gente tenta ter uma vida reta com Deus, né? Então eu falei: realmente só se for um propósito do Senhor, então eu vou aceitar. E ali o Espírito Santo falou para mim, falou: não, filha, tudo isso que você viu no sonho, você ministrando para pessoas que eram da igreja, isso vai chegar o dia de acontecer. E a palavra vai ser arrependimento, porque eu te dei como profeta das nações. E o Senhor foi e falou para mim que eu era, que Ele tinha me chamado como profeta do fim. Então eu entendi aquele sonho, né? A princípio ainda demorou muitas coisas eu vivi, passei, né? Amadureci muitas coisas para ter chegado até aqui para eu poder contar um pouquinho mais para você.